No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Bom dia, secretário José Mário. Bom dia, Paulo, Pedro Paulo Notaro, né? Bom dia, Guto, e todos aqui do Radar. Bom dia, Guarulhos, e os internautas que vocês têm. Bom dia a todos. Nosso público multimídia. Ok. Primeiramente, eu fiquei surpreso quando o nome do José Mário foi anunciado, porque ele me dizia que não aceitaria de jeito nenhum o cargo de secretário de saúde. O que o fez mudar de ideia? Acho que é o momento, viu, Pedro? O momento que a cidade e o mundo está passando. Eu tenho uma gratidão enorme pela cidade. Eu estou há 40 anos como cardiologista e clínico da cidade. Então, tudo que eu sou enquanto médico, tudo que eu conquistei enquanto pai, eu devo aos meus pacientes e aos munícipes de Guarulhos. E também tenho uma gratidão e tenho um compromisso político com o meu grupo político que hoje está no poder na cidade. Eu não poderia declinar desta vez do convite, já que declinei no início, em 2017, do convite do prefeito Guti para assumir no momento esse grande desafio. Como eu já tive vários grandes desafios na vida, sobrevivi a 3 casamentos, não vai ser a secretaria que vai me trazer problemas. Ok. Diga, Guto. Doutor José Mário, Pois não. o senhor acredita que esse surto de coronavírus, esse caso, é para tudo isso mesmo? Para todas essas medidas que têm acontecido? Primeiro Como que médico? é muito mais do que um surto, né? É uma pandemia. Aham. Toda essa mobilização é correta, sim. A mobilização que todos os governos do mundo inteiro, inclusive, o que não se pode, o que eu não concordo é com o pânico e com o medo, porque o pânico e o medo são mais graves que o próprio vírus. Haja vista que esse vírus, o coronavírus, o Covid-19, o índice de mortalidade dele é baixo. A mortalidade geral não chega a 2,3%, a geral, pegando todas as faixas etárias, pegando todas as pessoas que porventura tenham outras comorbidades. Mas é mortal também. E eu sempre falo, estatística é uma faca de 2 gumes, né? Você pega, por exemplo, pessoas mais jovens, muitas pessoas abaixo de 40 anos, uns 30% deles que contraem a virose sequer têm sintomas. E aqueles abaixo de 60, sem comorbidade importantes, tais como diabetes, coração, hipertensão, rins, câncer, seja ativo ou seja pós-tratamento quimioterápico ou pós-tratamento radioterápico, são pessoas que são uma faixa de risco extremamente importante. Mas estas pessoas, mesmo estas pessoas abaixo dessa idade, a gente fala, bom, é uma estatística que dá 0,2%, 0,3% de mortalidade. Na estatística, né? Quando você e sua família estão lá, nós somos 100%. Então nós temos que raciocinar que o ser humano não é estatística de 0,1%, o ser humano é 100%. Então tudo que está sendo feito, já que não existe tratamento e nem vacina, as condutas, o enfrentamento à pandemia é fundamentalmente medidas gerais. Tudo que está sendo feito e mais um pouco tem que ser feito, não obstante todo o estrago que está fazendo na economia mundial e que também está fazendo e vai fazer no Brasil. O secretário José Mário, eu defendo que o prefeito Guti feche os cinemas, restrinja os velórios, proíba as missas e cultos. Isso já foi feito As missas no e decreto de ontem, sim. E progressivamente, todos os dias... vai manter as missas. Bom, eu não vou nem entrar nesse mérito, eu até tenho agora às 9 horas uma reunião numa determinada igreja católica, o assunto vai ser coronavírus, né? É uma questão de engajamento, toda a sociedade tem que se engajar, né? Não é só o governo, né? Todos nós temos que nos engajar. Isso não isenta nenhuma igreja, seja católica, seja evangélica, seja espírita, candomblé, seja lá o que for, né? Então, nós temos um grupo que reúne-se com o prefeito todos os dias às 15 horas, estamos sempre atualizando as situações do dia anterior, não só a estatística, até situações novas, a cada dia situações novas que o governo tem que tomar como conduta. Então, eu gostaria de saber sobre cinemas, velórios, igrejas e também o que eu falei hoje? Eu até já me perdi. Bom, academias. Isso, por exemplo,
Já o zoológico já não se vai mais, algumas praças fechadas, como a praça na perto da sua casa, o Bosque Maia, Foi fechado? fechado para o público, vai ser fechado a partir de hoje. Eu não sabia. Né? Veja, tudo isso a gente tem que entender que essas medidas aparentemente drásticas e, claro que impopulares, temos que entender que não é para judiar de ninguém, muito ao contrário. Nós temos que nos engajar, é a sociedade que está correndo esse risco absurdo, né? Principalmente os nossos entes queridos, ou nós mesmos, que temos mais de 60 anos, e principalmente se tivermos comorbidades que incide muito mais na faixa etária acima dos 60 anos. Vem aí o grupo de risco. E quanto mais idoso ou idosa é a pessoa, acima de 60 vai aumentando, se contrair a virose e desenvolver a doença, que o período de incubação é de 3 a 5, 6 dias, ou seja, desde que você se contamina e começa a apresentar os primeiros sintomas e sinais da doença, a chance dessa pessoa ir a óbito vai de 14,5% a quase 18%, ou seja, de cada 100 pessoas nessa faixa etária, de 14,5% a quase 18% vão a óbito. Então, tem que ser respeitada essa... Doutor, tem diversas perguntas chegando aqui pelo WhatsApp, pelo Facebook do Radar de Notícias. Okay. A gente vai procurar atender o máximo delas, mas uma delas aqui que é interessante. Se o senhor já pensou qual que será a conduta da Secretaria de Saúde com os servidores da própria Secretaria que estão em grupos de risco? Não sou só eu. Bem, veja, não é só o secretário da Saúde que pensou. Ontem já saiu um decreto que a gente não considera como final, porque é muito dinâmico tudo que está ocorrendo. Hoje, na reunião das 15 horas, um item ou outro poderá ser mudado ou acrescentado. Sim. Então, todas as secretarias, os nossos funcionários públicos acima de 60 anos, à exceção das secretarias da Saúde, da Segurança e de Limpeza Urbana, mesmo que esteja acima de 60 anos, então, à exceção dessas secretarias, eles serão colocados ou em home office, quando for possível, ou eles serão afastados por um período indeterminado, porque nós não sabemos o tamanho do rombo e como é que ela vai se comportar. Evidentemente que mesmo dentro dessas secretarias, aqueles pacientes, mesmo que de quaisquer faixas etárias que tiverem qualquer comorbidade, a secretaria também o afastará para protegê-lo. Secretário, sua colega médica, a doutora Graciane Figueiredo, faz aqui um apelo para que as pessoas doem sangue, mas não nos hospitais. O senhor endossa essa recomendação? Endosso, sem dúvida nenhuma, principalmente vindo de uma pessoa do calibre da doutora Graciane, sem dúvida nenhuma. Bom dia, Graciane. Então, as pessoas que puderem doar sangue, colaborem, né? Nós precisamos descobrir... Aonde também, né? Não vai nos hospitais. Exato. Teria que fazer o banco de sangue, né? Banco de sangue seria o ideal. Agora, secretário, também tem a questão, qual o principal sintoma? É a febre? Não, é um conjunto, né? Eu diria para vocês que é uma síndrome, como é a síndrome gripal. O indivíduo tem febre, mal-estar, dor no corpo, eventualmente artralgias, dores nas juntas, não é? E fundamentalmente tosse. Geralmente, a princípio, uma tosse seca, que eventualmente pode haver uma infecção secundária não viral, uma infecção secundária em cima da infecção viral, e vira uma infecção bacteriana, por exemplo, ele passa a ter, por exemplo, uma pneumonia não só viral, mas uma pneumonia bacteriana, ou uma pneumonia fúngica, por fungos, e aí você passa a ter também tosse produtiva. E quem estiver gripado? Quem estiver gripado, trate da gripe. E procure não ir a nenhum centro de atendimento simplesmente porque está gripado. E lembrar que o próprio coronavírus, para a grande maioria das pessoas, não passa de uma gripe forte. Certo. Então, as pessoas devem procurar o atendimento médico quando realmente estiver se sentindo realmente mal e, acima de tudo, além desses sintomas, estiver com bastante desconforto respiratório. Ninguém tem que ficar em casa passando mal, com febre, com dor, com falta de ar. Então, aí sim, está mais do que indicado, o que também não significa que ele está com coronavírus. Nós temos que lembrar que daqui uma semana estamos entrando no outono e daqui um pouco estamos no inverno. Vai ser um pico muito importante no nosso inverno. Eu creio que, no Brasil,
nós vamos conviver com esse problema de saúde pública pelo menos até final de junho. Se não adentrarmos julho. Nossa. Doutor, a gente vê que na rede pública, nos postos de saúde, UBSs, é distribuído preservativo. Há alguma perspectiva de distribuir máscaras de proteção para a população? Não. Há, mas de forma específica. Veja, primeiro que a máscara, que basta ser a máscara cirúrgica normal, e ela tem uma duração útil de apenas umas 2 horas e meia, ela deve ser usada fundamentalmente pela pessoa que está contaminada, para não contaminar terceiros. Ou, quando uma pessoa acha que pode estar contaminado com o coronavírus, e se está achando é porque está no mínimo com uma virose importante, ao adentrar no serviço público, por exemplo, municipal, além do funcionário, desde a triagem, desde a enfermagem, as outras enfermagens e os médicos estarão paramentados para atendê-los, e ela é paramentada com máscara para poder circular entre os ambulatórios e o hospital, até que seja diagnosticado aquele momento clínico dela, que necessariamente pode não ser o coronavírus. Agora, qual seria por exemplo, foi detectado o coronavírus, qual medicamento será aplicado na pessoa? Nenhum, o tratamento é sintomático, não existe, diferentemente da influenza A, B, diferentemente do H1N1, não há um tratamento específico para coronavírus no mundo. Por isso, tudo isso que vocês perguntaram, por isso toda essa mobilização mundial para nós, o que? Não nos infectarmos. E a febre? Toma antitérmico? Não, sim, o tratamento é sintomático, como a gente faz com outras. Então. A mesma gripe banal, a grande maioria, tratamento sintomático. Analgésico, antigripal, analgésico, antitussígeno, se a tosse for seca, evidentemente ele foi auscultado, ele não tem nenhum sinal de foco infeccioso pulmonar, eventualmente foi feito raio-x, que no caso do coronavírus, o raio-x não é o melhor exame, é a tomografia. Geralmente você não pega lesão nenhuma no raio-x, e na tomografia você vê um pulmão coalhado, né? Como é? Coalhado. Você que adora coalhado de microlesões. Falar chocalho esses dias aí. Coalhado de microlesões que o raio-x não mostrou. Doutor, diversas perguntas chegando pelo WhatsApp do Radar de Notícias. A gente encaminha depois para o doutor, não vai dar para informar todas aqui, também pelo Facebook, mas aqui uma ouvinte diz o seguinte: tenho reumatismo, lúpus, espondilite e vitiligo, todas doenças autoimunes. Devo usar máscara para me proteger? Não, eu acho que você deve ficar em casa, né? Fique em casa. Agora, se você que tem essas patologias que realmente baixam sua resistência, de forma imperiosa, tiver que sair em público, está indicado você usar máscara para se proteger. Aí não é o caso dela estar com a infecção passando para os outros. Agora, o melhor local para essa paciente ou para pacientes com patologias similares é ficar em casa. Ainda mais questionamentos aqui sobre o transporte público. Se há alguma medida nesse sentido? Já foram tomados, não só em São Paulo, como aqui em Guarulhos também. Nós primeiro, não diminuímos a frota. E se vocês forem verificar, os nossos ônibus, por motivos óbvios, eu nunca vim, eu moro em São Paulo, gente, eu nunca vim tão rápido para Guarulhos como hoje. São Paulo já está diminuindo muito, mesmo com o fluxo de carros liberado, como é que eles chamam? Rodízio. Mesmo com o rodízio liberado. Agora, os ônibus já têm todo um esquema de álcool gel dentro dos ônibus, limpezas mais frequentes do que as habituais, e não vamos diminuir as frotas, não obstante a queda vertiginosa da utilização do público, né? O público está saindo cada vez, estão respondendo ao chamamento das autoridades sanitárias e médicas. Nós queremos que o ônibus ande realmente, mesmo que sob prejuízo, com menos gente e mais ventilado. Sim. Só para encaminhar mais uma aqui, Pedro, também algumas pessoas fazendo perguntas administrativas. Acho que o doutor terá tempo de tratar isso como mudanças em divisão das regionais. Não sei se você já pensou em alguma coisa nesse sentido. Eu acho que não seria... primeiro que eu queria deixar claro, por exemplo, a quem nos assiste, eu assumi a Secretaria da Saúde terça-feira, né? E por mais que esses 36 anos que eu tenho de cardiologia no serviço público, por mais que eu conheça o serviço público, evidentemente não deu para eu tomar pé desse grande diagnóstico, né?
e a doutora Graciane, que está nos ouvindo, sabe muito bem o tamanho, né, da complexidade, doutor Sérgio Iglesias, né, 2 grandes colegas que eu tenho o maior respeito. Aliás, através deles, né, e em seguida, quando eles saíram, até mesmo por situações pessoais, e deixo claro que quem indicou a doutora Ana Cristina Cantos fui eu, e eu tenho o maior orgulho disso. Aproveito para dizer que a doutora Ana, agora que eu estou lá há 2 dias e estou conhecendo mais toda a diretoria, ela está de parabéns, porque ela pegou uma estrada completamente esburacada, ela pegou uma estrada sem sinalização, muita poeira, muito barro com chuva, e me entregou uma estrada pavimentada, completamente sinalizada, e um carro último tipo, que eu chamo os diretores que ela formou. Eu tenho muita gratidão e tenho certeza que essa gratidão eu estendo em nome da população de Guarulhos, a doutora Ana Cristina Cantos, que fez um trabalho excelente nesses 3 anos que esteve à frente da secretaria. E por que o prefeito o admitiu? Ele admitiu politicamente. Por quê? Porque, infelizmente, nós estamos numa fase pré-eleitoral e os ratos de esgoto começam a aparecer, ratos e ratazanas, né? Pessoas filmando, pessoas mal intencionadas, pessoas que querem denigrir a imagem de pessoas idôneas. E isso é que não vai faltar. Você que está como jornalista político há tantos anos, o Guto, que já foi até vereador durante um período, e tomara que você se reeleja vereador, que eu sei que é um pré-candidato, né? Essa é a hora da desconstrução, e ratos e ratas é que não faltam, não só na nossa cidade. Então a pessoa sai filmando por aí uma série de situações, algumas delas está sendo filmada uma realidade, só não sabe por que aquela realidade está dentro de uma normalidade. Agora, como a população que assiste não vai ter condições de entender qual é aquela realidade, num momento político como esse, politicamente falando, o prefeito não teve outra opção a não ser a exoneração da doutora Ana, imerecidamente, sem a menor condições, não tinha esse mérito. Foi uma injustiça que fizeram com a doutora Ana. Não foi o prefeito que foi injusto. A decisão dele foi política. Eu tomaria a mesma decisão no lugar dele, falando da própria doutora Ana. Mas o que ocorreu com a doutora Ana é lamentável, é deplorável, só ratos e ratas com essas pessoas para fazer isso. E tomara que vocês, pré-candidatos, não esqueçam que o que tem de rato e rata por aí, fazendo desconstrução, não está no GB. Um grande beijo para a doutora Ana, caso ela esteja nos assistindo. Secretário, eu quero voltar à questão dos profissionais de saúde. Nós vimos lá na China os profissionais de saúde pareciam astronautas, com equipamentos de proteção. Em Guarulhos, como é que vai ser? E até para complementar, porque também um ouvinte telespectador mandou uma questão nesse sentido, Pedro, falando da questão da higienização, da limpeza das viaturas da saúde, que ele sente ele é servidor público, e também falta de máscaras e luvas, que ele percebe em alguns momentos. Nós estamos agora, evidentemente, nós estamos correndo atrás de tudo que saiu da normalidade. Nós estamos num momento de catástrofe, né? É aquela hora que nós estamos aqui, nesse momento aqui na bancada de vocês, e começa a entrar água aqui. É uma enchente. Quem sabe nadar vai sair por aqui, a Carlinha, provavelmente eu a salvo ali, eu te salvo, Carlinha. Mas olha, gente, é catástrofe. Então, claro que ninguém consegue, mas nós temos o privilégio, não obstante sermos um país com muito menos recurso material que a China, que os Estados Unidos, que a Itália. A Itália está fazendo a escolha de Sofia. Os médicos italianos estão tendo que escolher quem sobrevive e quem morre. A Itália, recentemente, tecnicamente falando, abandonou a faixa etária acima de 80 anos. Deus te proteja. Isso é um absurdo. Agora, nós estamos tendo um tempo, só não temos os mesmos recursos. Então, vocês nunca vão ver, nem no HMU, nem nos nossos PAs, nem nas nossas UPAs, nem no Pimentas Bom Sucesso, nenhum médico vestido de astronauta, que nem nós nem temos esse paramento todo. Mas vamos estar com os paramentos necessários e suficientes para isso. E, claro, não podemos comparar a magnitude da virose, da epidemia, hoje pandemia, que deu na China, com o que nós estamos vivendo hoje. Nós pretendemos fazer com que a curva não seja assim como foi lá e na Europa. Nós pretendemos que nós não vamos
pular a escada. Nós pretendemos fazer com que a curva seja mais baixa, mais suave e com menos óbitos. Mas esses profissionais não deveriam estar de máscara e luvas, pelo menos? Luva necessariamente não, só se ele for fazer algum procedimento, né? Examinar, ele tem que estar limpo, tem que lavar as mãos. Eu lavo as mãos, além de já tinha esse hábito, agora ficou mais ainda, né? Mais repetitivo. Mais repetitivo. Eu não lavava, atendi você, vou lá lavar a mão. Não, agora sim. De caso em caso. Caso em caso. E ainda, já que tem, nos nossos ambulatórios, tem o álcool espuma, que deixo claro que é mais eficiente que o álcool gel, em termos de higienização. É o que nós temos em toda a secretaria. Álcool espuma. Álcool espuma, entendeu? Aí, produção. Né? Então é o seguinte, nós estamos vivendo, e outra, todos nós, né, estamos tendo uma experiência nova. Eu, aos 66 anos de idade que tenho e 40 anos de medicina, não por estar no momento secretário da saúde, eu como médico, estou vivendo isso agora. Eu não vivi situações semelhantes, talvez algumas, na época de H1, nem na época do H1N1, que foi uma virose com um índice de óbito, de mortalidade, de letalidade muito maior do que esse, nós não tivemos esse pânico, esse desespero, né? Primeiro que tinha tratamento, né? Tamiflu e outras situações. E a testagem, gente, a testagem é uma situação interessante, que se vocês antes de vocês perguntarem, eu já explico. O que é a testagem? Nós temos um kit que tem que ser montado pela secretaria, que são 3 suaves que vêm já embalados e esterilizados. Suaves é um tipo de um cotonete, entre aspas, onde você faz a coleta da secreção nasal das 2 narinas, cada suave numa narina e o outro suave orofaringe. E você coloca esse material num tubo específico. Dentro desse tubo tem que ter uma solução salina com outra de mais ou menos 7 ml, com outro produto que faz com que o pH fique neutro, pH 7. Isso é rosqueado, vai para uma autoclave para ser esterilizado. Quando isso está pronto, vai, por exemplo, para o Adolfo Lutz ou para algum laboratório que esteja habilitado pelo Adolfo Lutz, para rodar e tirar dali influenza A, B, H1N1 e coronavírus, pelo menos 2 horas. Mesmo assim, o Adolfo Lutz está demorando 15 dias para não dar o resultado. Em função do quê? Do absurdo excesso todo o estado de São Paulo. E todos os outros estados, que são só 12 dos 27, que têm os seus Adolfos Lutz, aspas, Sim. Por exemplo, Manguinhos, no Rio, estão sofrendo a mesma situação. E aquele leitor óptico de febre? Não, aquilo é leitor óptico de febre. Isso aqui não faz diagnóstico, só faz diagnóstico de febre. Mas eu tenho visto em alguns países estão usando muito aquilo. Sim, lógico, porque... Nós temos aquele leitor. Temos. Temos, inclusive, para oxímetro no dedinho e tudo mais. Claro que eu não tenho leitor óptico de febre nas UBSs, né? Nós temos que lembrar que nós somos um país pobre. Pobre, muito pobre. Na UPA com certeza tem. Eu digo com certeza porque eu não tenho certeza. Provavelmente tem. Agora, com certeza tem. Lógico que tem termômetro, a pessoa vai ser mensurada a sua temperatura. Tomara que não a sua febre. Muita gente acompanhando também pelo Facebook, muitas pessoas também se manifestando, desejando boa sorte a essa missão de secretário de saúde. Alguns elogios, muitos questionamentos também. Não vai dar para responder todos, a gente comenta depois nos links aí, pedindo aqui o endereço do banco de sangues. Mas, doutor, mudando um pouquinho, voltando mais para a questão da gestão, tirando o coronavírus, que de fato pede a emergência para o momento, mas quais são os principais desafios que o senhor acha que vai enfrentar na gestão da Secretaria da Saúde em termos de atendimento municipal? E também chegou uma pergunta aqui de um cidadão perguntando se o senhor vai atender diretamente o cidadão na Secretaria de Saúde ou se vai participar daquelas atividades com o prefeito, com você na prefeitura. Não, sim, atividades enquanto secretário, todas as atividades que um secretário tem que participar, evidentemente que eu tenho que participar. Eu sou médico do CAMPED, que é o Centro de Atendimento Multiprofissional à Pessoa com Deficiência, há 20 anos. Evidente que nesse momento, até que eu tome pé de toda a situação da secretaria, que é macro, eu não tenho como atender como atendo. Eu atendo 6 horas por dia, das 8 às 14. Estará, como já está, um clínico para substituir esse atendimento. Quando eu tiver a situação completa, porque eu não quero abandonar nunca meu paciente público, não quero e não vou. Quando eu estiver com isso tudo arredondado,
pelo menos, ao invés de 6 horas por dia, pelo menos 3 horas do dia do secretário, e deixo bem claro para os ratos de plantão que eu não vou ter dupla jornada, que eu não vou ter duplo salário, né? Como secretário e como sou médico de carreira da prefeitura, tenho direito de armar de uma maneira que vou lá, atendo meus pacientes 3 horas e vou para a secretaria. Fica aí essa notícia para os ratos e ratazanas de plantão. E só para responder também aos ratos e ratazanas de plantão, que conhecem que o Dr. Zé Mário tem seu consultório particular, até semana passada, como você é meu paciente, como a Carlinha é minha paciente, eu atendia das 8 às 14 no meu consultório, e passava, perdão, das 8 às 14 no Camped, e passava a atender meu consultório a partir das 14h30. A partir de esta semana, a partir de terça, que só ontem eu fui impostado de fato, eu estou atendendo ao meu consultório nas mesmas segundas, quartas e sextas, a partir das 17h30. Só que esse secretário tem o hábito de chegar muito cedo, não na secretaria só que continuo chegando, mas sempre cheguei muito cedo no meu trabalho. Então, se quiserem lá me filmar, eu entrando no meu consultório, faço favor, e aproveita, entra e toma um café comigo. Doutor, voltando aqui aos desafios fora o coronavírus, o que o senhor imagina, quais são os principais desafios aí para a saúde da cidade? Primeiro, o grande desafio que eu vejo hoje, que é o grande clamor também, e com toda razão, é a dificuldade de médicos que nós temos. Eu assumi com um compromisso de tentar conquistar, porque não basta só querer contratar, conquistar pelo menos uns 130 médicos para as próximas 3, 4 semanas, onde desses 130, ou praticamente isso, 26 virão do Mais Médicos do governo federal, eventualmente até cubanos também, mas com CRM, isso deixo muito claro, né? Porque eu sempre fui um crítico ardoroso do Mais Médico na sua origem, que eram médicos que não tinham validade, não tinham o seu diploma revalidado no país, o que eu acho simplesmente um absurdo. Imagine se a gente for fazer o Mais Juízes, né? A gente põe juiz aí por aí e o cara nem terminou o curso de Direito, não tem o OAB, vamos fazer o Mais Juízes, a nossa justiça está abarrotada. O Mais Jornalista já existe. Mais Jornalista já tem. Secretário, uma preocupação, o pessoal está numa paranoia de álcool gel, e pelo que eu li, não sei se eu estou errado ou não, lavar as mãos com água e sabão é tão eficiente como o álcool gel. Sim, o álcool gel seria um complemento quando ele existe. Claro que ele tem que estar em locais públicos, assim, como, né? Nos ônibus. Por falar nisso, nos ônibus, eu acho que eu não falei isso. Estamos pondo álcool gel em todos os ônibus. Não tem como falar. Bom, em locais públicos, como aqui também, aqui na sua tem o álcool gel, eu fui ao banheiro fazer um xixi, lavei muito bem minhas mãos e tinha um álcool gel lá, legal. Agora, então, quando não tem, lavar as mãos com água e sabonete, água e sabão, pode ser qualquer sabão, sabão normal, Lux, sabão isso, sabão aquilo, bem lavado, e lavar bem entre os dedos, e lavar bem embaixo das unhas, é para lá higiene, gente. E tomara que, a hora que passar essa pandemia, que ela vai passar, ela tem começo, meio e fim, tomara que ocorra na população em geral o que ocorreu com o problema da água, né? Você pode perceber, salvo algumas pessoas que vão relaxando, a gente passa a ver menos pessoas lavando calçadas, a água ficou mais respeitada. Eu mesmo, por exemplo, nunca mais escovei os dentes com a torneira aberta. Estou escovando, fecho. Vou me enxaguar, abro. Fazendo barba. Antigamente, barba escorrendo lá, água potável, né? Todos nós, ou uma grande maioria de nós, fazíamos isso. Tomara que também, depois da epidemia, todo mundo crie hábitos higiênicos melhores. Essa histeria para comprar álcool gel... Desnecessário. Né? O pessoal pode lavar as mãos. Deve lavar as mãos. Desnecessário. Mais uma pergunta aqui da cidade. PA Paraíso, eu sei que o senhor está tomando ainda... A UPA Tabuão. A futura UPA Tabuão. Moro ali a 200 metros e é uma pergunta recorrente. Passa em frente, a obra de fato está acontecendo. O senhor já conseguiu, mesmo até antes de ser secretário, provavelmente estaria acompanhando a situação. Eu vou te responder. A perspectiva é quando que sai? Eu vou responder como cidadão, né? Porque não deu tempo de ver isso com detalhes, mas tudo indica que ela deve terminar de ser feita fisicamente até final de abril. Eu quero crer que até final de junho ela deve estar montada,
paramentada e, evidentemente, com uma OS que nós não sabemos quais, que nós não temos como colocar nós até final de junho. Salvo, temos que entender uma coisa, gente, nós estamos numa crise que mudou tudo. Ninguém pode. A prioridade agora é salvar a população, aspas, principalmente a população de risco, dessa pandemia. Vou pedir uma parte aqui ao secretário José Mário, já foi vereador, sabe o que é a parte, né? Vou a um rápido intervalo, voltaremos em 2 minutos. 7h45, 7h45, Radar de Notícias ao vivo, conosco aqui no estúdio, o novo secretário de Saúde de Guarulhos, o doutor José Mário Clemente. Secretário, além do coronavírus, nós temos outros problemas de saúde em Guarulhos. E muito mais graves. Dengue, sarampo. Dengue, sarampo, influenza A, influenza B, né? Está crescendo de forma galopante, que é diretamente proporcional ao momento miserável que nós vivemos, que é a tuberculose. Está crescendo violentamente as DSTs, onde inclui a AIDS, né? H1N1 ainda existe, sarampo, febre amarela, malária lá em cima, principalmente no norte. E uma coisa extremamente grave, né? Nós temos 108 milhões de brasileiros, deveríamos estar com 110, 112 milhões de população, 108 milhões sem saneamento básico. Então, vocês imaginam quantas doenças por falta de saneamento básico. Claro que o momento faz com que todo o poder público tenha que investir toda a atenção no coronavírus, sem dúvida nenhuma, porque é a água invadindo a sua casa e você tem que sair nadando. Mas temos problemas muito mais sérios, muito mais severos que essa virose. E a vacinação contra a gripe? Será feita e vai ser antecipada, né? Eu não sei exatamente qual é o calendário que o Ministério da Saúde colocou, insisto, isso devo conhecer nos próximos dias e a própria população vai conhecer junto, porque... que decisão do governo federal. Decisão do governo federal, não é municipal. Ao que o senhor atribui o crescimento de todas essas outras doenças, como o senhor mesmo colocou, tuberculose e outras... Pobreza. Qual que é a participação do governo federal no combate a esse tipo de doença que tem crescido no país? Sim, os recursos são os mesmos, né? A gente sabe que o governo federal dá cada vez menos recurso para o SUS, né? Todos nós sabemos, ou pelo menos uma grande parte de nós sabemos, com certeza, doutora Ana Cantos, doutora Graciane e doutor Sérgio Iglesias sabem muito melhor do que eu, que cada vez mais o SUS está subfinanciado, né? E cada vez mais o município está tendo que superfinanciar o SUS. Os 15% que a antiga emenda constitucional 29, que depois transformou-se em lei, não é mais emenda constitucional 29, só não sei o número da lei. Hoje, muito mais do que 15% do orçamento anual é aplicado. A cidade de Guarulhos está aplicando praticamente 32% de todo o orçamento do ano na saúde, e é insuficiente. O governo federal, se estiver aplicando muito, está aplicando 5%, 6%. E por que se dá essa precarização do SUS? O senhor acha que é escassez de recurso mesmo Não, subfinanciamento. Ou é uma ação pensada do governo? O SUS é maravilhoso, porque, na realidade, a Constituição, em 1988, que criou o SUS, no papel, ele é uma coisa encantadora. Só que não pensaram no financiamento dele, né? Porque nós tínhamos um bolo desse tamanho e só uma parte da população comia o bolo. A Constituinte de 1988 dividiu todo o bolo com toda a população, mas não aumentou o bolo. É o mesmo bolo. Imagina, então, nos Estados Unidos que não há programa social de saúde. Lá só quem tem dinheiro. E com 13 milhões de desempregados. A crise, as pessoas conseguiam pagar um convênio, deixam de pagar esse convênio e vão recorrer ao SUS. A realidade, Guto e Pedro Notaro, público que nos ouve e assiste, cada 4 brasileiros, 3 são absolutamente dependentes do SUS. Verdade. Secretário, o presidente do Sindicato dos Servidores, o Pedro Zanotti, ele pergunta sobre a falta de EPIs, equipamentos de proteção individual, né? E fala até em falta de sabão nas unidades de saúde. Está sendo tudo providenciado, Pedro Zanotti. Tudo está sendo providenciado. Claro que talvez não na velocidade que nós desejaríamos, que você sabe muito bem, diferentemente provavelmente no STAP, que você
com dinheiro você pode comprar mais rapidamente, a gente tem alguns entraves para uma compra imediata. Não obstante, nesse momento, algumas situações de licitação, você não precisa delas. É emergência. Como emergencial. Mas pode ter certeza que esses insumos básicos não faltarão para ninguém. E ele pergunta de máscara para os servidores. Também. E quando as máscaras, e são máscaras cirúrgicas, deixo claro que não são as máscaras cirúrgicas que o cirurgião usa. Agora, já um médico intensivista ou um médico legista que vai entrar em contato com secreções na hora de fazer aspiração, vai entrar em contato com um paciente altamente comprometido, aí já a máscara é a N95, que é inclusive muito mais cara e não é usado nem nas cirurgias habituais, só em situações específicas. Nós temos infectologista na prefeitura? Temos sim. Ó, só para registrar aí, pessoal, falar no ar aqui, os locais para doação de sangue chegou para a gente aqui, a produção mandou. Então são 3 locais de doação de sangue aqui na cidade de Guarulhos. O Hemocentro São Lucas, que fica na rua Santo Antônio, número 95, no centro de Guarulhos. O Hospital Geral de Guarulhos tem um Hemocentro também, lá, Alameda Lírios, número 200. E o Hospital Estela Maris, na rua Maria Cândida, 568, no Itapejica. Então, também tem... E após o programa, a gente posta nas redes sociais do Radar de Notícias uma imagem com esses endereços e telefones para que todos possam saber. Secretário, não seria possível coletar sangue fora desses locais, não? É mais complicado, acho que não se tem uma estrutura de RH para isso, né? É bastante complicado, porque tem toda uma parafernália de paramentos e de aparelhos para dar o conforto necessário e a higiene necessária para uma atividade tão importante, né, como manipular um ambiente. Tem que ser um ambiente propício e com tudo paramentado e com tudo adequadamente colocado. O correto mesmo é ir para esses locais que você recebeu agora. Chega mais uma pergunta aqui. Um idoso com sintomas do Covid-19 ou coronavírus, onde ele deve procurar atendimento? Primeiro, ele tem que procurar o atendimento nas nossas UPAs, né? UPAs. Então, UPA Paulista, UPA São João, UPA Cumbica, PA Maria Dirce e os nossos hospitais, né? Tem a UPA São João também, já falou? UPA São João falei. O HMU, se for criança e adolescente, o HMCA e também Pimentas Bom Sucesso. Se ele estiver, não necessariamente, ele pode até não estar com o Covid-19. E não é só porque não é por só o fato dele ser da faixa etária de idoso acima de 60 anos, ele simplesmente estando com uma gripe, só não tem que ficar correndo porque está com a gripe. O raciocínio é igual para o idoso também. Agora, febre alta, dor no corpo, tosse, dificuldade respiratória, sim, independentemente dele ser idoso ou não. Então, vamos para as UPAs. Agora, em linhas gerais, a gente tem a impressão no Brasil que o brasileiro fecha a porta depois que o ladrão entra. Mas nessa crise, do coronavírus, a impressão que dá é que as autoridades em nível federal, estadual e municipal, com raras exceções, inclusive uma rara exceção lamentável do próprio presidente numa atividade da qual muita gente discorda. Mas a impressão que dá é que as autoridades elas estão agindo adequadamente. E a população também, a sua maioria, tem respondido a isso. Né? Eu diria que o ministro da Saúde está espetacular e o presidente Bolsonaro deixando a desejar, né? Eu prefiro não comentar esse aspecto, mas o que eu sei é que há um envolvimento e comprometimento desde o governo federal até os governos municipais, desde da cidade mais estadual, do governo federal aos municipais, passando pelos estaduais, evidentemente. E nos municipais, desde a mais simples cidade, todos estão engajados. Como é que o governo do estado poderia ajudar mais Guarulhos? Eu vou ter que entrar em contato, eu vou ter que conhecer todas as situações. Tem uma verba federal que vai para os estados e que o estado tem que redistribuir à medida do tamanho da cidade e da população. Aí eu lembro que nós somos a segunda maior cidade do estado de São Paulo, né? Embora a 7ª economia da nação, temos, eu acho que provavelmente entre 1.400.000 e 1.500.000 habitantes,
Vamos ver isso aí no próximo censo. Que, aliás, foi para 2021, o censo que aconteceria esse ano. Já adiaram também. Já adiaram até a Copa do Mundo, né? FIFA. A Eurocopa. A Eurocopa e a Copa América. Copa América, perdão. Isso. Não sei não se não vão adiar as eleições. Não é possível, tudo é possível. E eu acredito que não, viu? Minha opinião, né? Acredito não, porque eu acho que essa pandemia, ela vai estar em uma situação praticamente equilibrada, no máximo até final de junho. Inclusive as pessoas que adquirem, é uma pergunta recorrente, quanto tempo, mais ou menos, que a pessoa tem que ter todos esses cuidados, quem adquiriu mesmo, de fato? Hoje, 14, 15 dias. Alguns acham que até que dá para ser 10 dias. Eu prefiro pecar pelo excesso. Mas nós temos 2 semanas. Leitos em Guarulhos. Está sendo providenciado um contingenciamento de leitos que nós não temos ainda nem ideia de como e quanto. Você também não pode contingenciar muito e desproteger outras situações quando nós não estamos tendo casos de internação importante pelo Covid-19. Nós estamos aprendendo, mas nós estamos aprendendo na prática. Nós estamos jogando, querido. Agora, como é que vai ser o jogo? Estamos no início do jogo, 15 minutos do jogo, mas o jogo tem 90. Nós não sabemos. A base aérea lá de Cumbica, eventualmente, pode ser um recurso para a prefeitura? Tem uma estrutura ali? Por enquanto, não. Primeiro que eu não conheço a estrutura da base aérea, não conheço. Segundo que a base aérea é federal. Você mesmo já fez várias críticas nesse sentido. A cidade já teve várias dificuldades até de pegar um pedacinho lá para aumentar a nossa Avenida Monteiro Lobato. É Monteiro Lobato lá, não? Então, e nunca conseguimos. Há uma série de entraves burocráticos. Aí eu não sei te responder essa pergunta com precisão. O governo do estado poderia, talvez, abrir o Padre Bento ou não? O Padre Bento é referência, mas o Padre Bento está sendo uma referência para o Emílio Ribas. O que está acontecendo? Entendi. O Emílio Ribas contingenciou mais leitos para o Covid, mas a referência para as outras doenças infecciosas, o Padre Bento vai ajudar o Emílio Ribas. Já o Geraldo de Guarulhos mal dá conta do que ele tem já para aeroporto e para toda aquela área do SECAP e São João. Né? Nós vamos ter que nos utilizar mesmo, fundamentalmente, da nossa estrutura. Ok. Em cima do horário, obrigado ao novo secretário de Saúde, doutor José Mário Clemente. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande beijo para todos, um grande beijo para Guarulhos. Vamos nos proteger. Vamos lembrar que todas as atitudes que o governo Guti está tomando são para nos proteger. Ninguém quer mudar a rotina de ninguém à toa, muito pelo contrário, nós precisamos nos proteger de algo que não tem tratamento. Alguma coisa que não tem tratamento, o único tratamento é a proteção. Eu gostaria de, mais uma vez, deixar o meu profundo agradecimento à doutora Cantos. Obrigado. Ponto final na edição de hoje. Tenham todos um bom dia pela audiência. Até amanhã, se Deus quiser. Até lá.